Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 291, ou melhor, das páginas 289 a 291, da mensagem A Era da Igreja de Laodiceia. O tópico é a Era de Laodiceia. O irmão Brana diz: a Era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX, talvez 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tem tido um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou. Deixe-me predizer, eu não disse profetizar, mas predizer, que esta era terminará por volta de 1977. Se você me perdoar uma nota pessoal aqui, eu baseio esta predição em 7 visões maiores e contínuas que vieram a mim numa manhã de domingo, em junho de 1933. Esta era começou em 1906, por volta da passagem do século XX. E o irmão Brana faz uma pergunta: quanto tempo durará? E ele mesmo responde, baseado em uma série de visões que ele teve em junho de 1933, ele predisse, mas não profetizou, que terminaria por volta de 1977. Sabemos que aqui está se tratando do tempo cronológico da Era de Laodiceia, porque ela teve que acabar para os selos serem revelados, mas ela segue cronologicamente. E o irmão Brana diz que por volta de 1977 ela terminaria, baseado em 7 visões e um estudo que ele tinha feito. E estas 7 visões eram: a primeira, que Mussolini invadiria a Etiópia; segundo, que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria na Alemanha e levaria o mundo a uma guerra, e teria um fim misterioso. A terceira visão, o irmão Brana diz que era na esfera da política mundial, onde surgiriam 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo, e que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. Os 2 primeiros, fascismo e nazismo, se tornariam em nada, só o comunismo permaneceria. A quarta visão se tratava dos grandes avanços tecnológicos que vieram após a Segunda Guerra Mundial. E o irmão Brana diz que esta visão era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias sob controle remoto. E as pessoas que estavam naquele carro pareciam estar jogando algum certo tipo de jogo. A quinta visão se tratava da decadência moral do mundo, principalmente da decadência moral da mulher. Após conseguir a concessão do direito de voto, então elas começaram a exigir direitos iguais e às vezes mais do que isso, mais do que direitos iguais, e começaram a se despir. O irmão Brana viu a decadência moral da mulher. Aquilo começou nos dias do irmão Brana, através da concessão do direito de voto, e aquilo foi crescendo e tomando tal forma que hoje vemos como está a decadência, a queda moral da mulher. A sexta visão, o irmão Brana diz que ele viu uma bela mulher se levantar na América, a mais bela, porém a mais cruel. O irmão Brana disse que acreditava ser a ascensão da Igreja Católica Romana nos Estados Unidos, que é de maioria protestante, embora ele soubesse também que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. E a sétima visão, o irmão Brana diz que ele viu os Estados Unidos, ele viu a terra da América em ruínas, ele ouviu uma grande explosão, e quando se virou para ver, ele viu os Estados Unidos em chamas, ele viu apenas crateras. Estas foram as 7 visões que ele teve em 1933. E baseado nestas 7 visões,
Ele diz que esta era terminaria por volta de 1977. Baseado nestas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, que todas estas visões terão acontecido até 1977. E embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Repare que o irmão Branham diz: eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da palavra. O irmão Branham baseou esta predição, note que ele não diz que é uma profecia. As 7 visões foram uma profecia. O Senhor as mostrou ao irmão Branham através de visão. Porém, ao dizer que a era terminaria em 1977, o irmão Branham enfatiza que era uma predição baseado em um estudo particular da palavra que ele havia feito. Esse estudo você pode encontrar na mensagem As 70 Semanas de Daniel, parágrafos 195 a 198. O irmão Branham baseia para dizer que 1977 terminaria os sistemas mundiais, baseado no fato de que desde o tempo que Deus fez a promessa a Abraão, desde o tempo em que Deus começou a tratar com os hebreus, com os judeus, até o tempo em que Cristo foi rejeitado, no ano 33 antes de Cristo, o irmão Branham diz que isto dá 1954 anos. Deus tratou com os judeus, desde o tempo que ele fez a promessa a Abraão, até o tempo em que Cristo foi rejeitado, 1954 anos. Este é um estudo que o irmão Branham fez, por isso ele disse: eu predigo, não profetizo. E desde o tempo em que o evangelho veio a nós, aos gentios, desde o tempo em que Cristo foi rejeitado, em 33 a.C., até 1977, são outros 1954 anos. Deus tratou com os judeus 1954 anos, o irmão Branham diz. E o irmão Branham prediz então que Deus trataria com os gentios também 1954 anos, terminando em 1977. O irmão Branham também usou outra parte do estudo que diz, ele falou nas 70 semanas, parágrafos 195 a 198, que desde o primeiro jubileu, em Levíticos 25, versículo 8, em 1977 será o jubileu 70. Desde o primeiro jubileu instituído ali em Levíticos, capítulo 25, versículo 8, em 1977 será o jubileu de número 70, fazendo exatamente 3.430 anos. Por isso o irmão Branham disse: eu predigo, não profetizo. Através de um estudo, o irmão Branham predisse que a era terminaria por volta de 1977 e que os sistemas do mundo acabariam e o milênio seria introduzido. Agora você pode dizer que o irmão Branham falhou em seu estudo, ou os críticos do irmão Branham podem dizer que Elias disse: sob minha palavra não choverá em Israel. Então, se o irmão Branham predisse sobre sua palavra, isto também deveria se cumprir. Mas devemos lembrar que Deus disse que a semente de Abraão peregrinaria em terra estranha durante 400 anos. E segundo Gálatas, vemos que eles peregrinaram ali 430 anos. Houve um período de 30 anos. Você vai dizer que Deus falhou quando ele disse que era 400 anos? Não. O pastor Osmar uma vez pregou uma mensagem, ele disse: isto era a misericórdia de Deus sendo estendida. Era já para o mundo, para os sistemas mundiais terem terminado em 1977 e o milênio ter sido introduzido. Foi naquele tempo que houve a Guerra Fria. Os cientistas mesmos disseram, os políticos, que por um milagre o mundo não acabou numa guerra nuclear naqueles dias. Porém, a misericórdia de Deus se estendeu e se estende até hoje, como ele fez com aqueles judeus. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.